Boa noite a todos, sejam bem-vindos à reunião dos aposentados e pensionistas do Simprong durante esta pandemia. É a nossa primeira reunião, é a nossa primeira conversa, da qual nós vamos, neste momento, tratar sobre uma conversa com a diretoria do Simprong, com participação dos nossos advogados. Bem-vinda, Célia Guzmão. Estamos aqui presente com Carvalho e Costa e com Bruto e Regis, advogados. Então, Carvalho e Costas é um escritório que nos representa e Bruto e Regis é outro escritório que nos representa e que cuidam do sindicato. Doutor Bruto, doutor Regis dispensa conhecimento, que todo mundo que vai ao sindicato os conhece, e Adriane e também... Aliás, Adriane e Romualdo também são dois amigos nossos, dois advogados que também estão trabalhando conosco já há um bom tempo. Então, a eles, nosso boa noite, sejam bem-vindos. Bem-vindos à nossa diretoria. Agradecemos a presença de todos e, principalmente, também agradecemos a presença de todos os pensionistas que estão aqui conosco nesse momento. Todos os aposentados, e pensionistas que estão aqui nesse momento. Então, começamos neste momento a nossa primeira reunião online com os aposentados e pensionistas do Simprong. Convido Vanesca para dar as boas-vindas ou boa noite. Vanesca, nossa presidente, seja bem-vinda. Vanesca, por favor, abra seu microfone. Olá, Pascano. Agora sim, pode falar. Oi, boa noite a todos e a todas, né? Boa noite aos advogados aí e à doutora advogada Adriane. E aí, o Simprong, nesta noite, faz a primeira reunião através de videoconferência para todos os nossos aposentados e pensionistas, para que a gente possa tirar nossas dúvidas geral nos processos, né, judiciais. Aí, como no próprio cartaz já tem falando que hoje é o momento da gente poder escutar dos nossos advogados o que tanto os nossos aposentados e pensionistas querem, quais são as dúvidas, as suas ansiedades, os seus anseios. Então, aqui hoje o Simprong, toda a diretoria, está junto com o corpo de advogados nosso, para que possamos, junto com todos nós, levar para os nossos aposentados e pensionistas as informações pertinentes aos casos gerais das ações dos aposentados. Então, boa noite a todos e a todas, e sejam todos e todas bem-vindos. Obrigado, Vanesca. Neste momento, eu convido o Messias para apresentar a pauta e começar o diálogo com os nossos advogados. Messias. Boa noite a todos, boa noite aos doutores, à doutora, aos nossos professores aposentados, né? Então, me pediram para que fizesse uma introdução para que os advogados pudessem explicar detalhes de cada ação do sindicato, não é? Então, a minha fala começa por uma grande ação que nós temos, não é? E essa ação em torno de quase mais de 500 sócios, não é nossa, que não é bem diretamente, a grande maioria dessas ações não estão conosco, mas é com outro escritório, né, que é a do Dr. Francisco, que é a ação dos quinquênios, não é? Essa ação dos quinquênios é uma ação grande, né? Só que nós acompanhamos, são praticamente 500 pessoas, 500 servidores da nossa base, para uma boa parte
eu ouso dizer que para mais de 100, 120 profissionais da educação já foram contemplados com o quinquênio, não é? E essa é uma ação que é bancada, é organizada pelo outro escritório, que é o Dr. Francisco, desde 2008, não é? As pessoas, a dúvida sobre o quinquênio, qual é a dúvida sobre o quinquênio que sempre o pessoal pergunta e fica aflito? Primeiro é o tempo, não é? Para vocês terem ideia, os quinquênios que estão saindo agora foi o pessoal que deu entrada em 2008, 2009 e alguns de 2010. Então, quem deu entrada em 2011, 2012, 2013, de 2010 em diante, ainda está entrando numa fila, né? Você tem essa fila de precatório pública tem quase 200 pessoas, né? E tem ainda, ela tem que ser atualizada. Eu estava dizendo aqui que essa lista de precatório foi atualizada pela última vez no início, final de 2018. 2019 todinho ainda consegui entrar no site do Tribunal de Justiça, vai lá ver, não consta o nome de muitas pessoas que já deveriam estar constando na listagem de precatório, não consta. E por não constar, porque a relação do tribunal ainda não foi atualizada, né? Aí fica perguntando como é que está a minha situação. Tá? Mas está lá, tudo bonitinho, só que a relação do tribunal não foi atualizado ainda, não é? Então, essa é a grande dúvida do pessoal do quinquênio, não é? E aí, a questão também de por que precatório e por que RPV, não é? Então, essa é a grande situação das dúvidas do pessoal do quinquênio. O porquê do precatório, o porquê do RPV e o porquê de muitas vezes o tribunal não atualizar a relação de precatório, já que, né, essa listagem, a última vez que foi atualizada foi em 2002, final de 2018, né? Então, notem que a gente tem quase aí, pelo meus cálculos, cerca de 200 processos para entrar nessa listagem de precatório. Aí eu acho que os doutores vão explicar mais ou menos o porquê de ser precatório ou então ser RPV, né? A outra ação grande, e nós vamos tratar aqui não de situações específicas do meu processo, vamos tratar de situações gerais, para que as pessoas entendam. Até porque não dava para a gente despachar, abrir processo de cada um agora pela internet. Então, veja só, a outra ação grande que nós temos também, que é diretamente ligada aos aposentados, foi os últimos 4 meses do ano de 2018 para 2019, que a prefeitura deu 2 aumentos leva esse negócio lá para deu 2 aumentos aos ativos e não atribuiu esses aumentos aos aposentados. E isso fez com que a gente desse entrada, né, com os nossos advogados, né, e essa situação aí foram 4 lotes, né, 4 lotes, mais cerca de 200 pessoas que tal. Se eu não estou enganado, os doutores podem dizer que já saiu sentença, já está em fase até eu não sei qual, mas está uma fase de pré-pagamento, que é aquela questão de assinar ficha, e a questão vai para o RPV, que os valores variam são abaixo de R$3.000, esses valores, né? Mas são quase 200 sócios que nos procuraram. E foi dada entrada nessa ação, né? Então, aí eu já falei do quinquênio, estou falando agora dessa situação de diferença salarial, porque o governo atual não reajustou o salário dos aposentados na época correta. Tem uma outra situação também importante, não é? Que é a questão notem para vocês, que é também de repercussão geral, né? É a questão dos direitos trabalhistas. A gente vem acompanhando os direitos trabalhistas daqueles sócios que
daqueles sócios que, para não deixar completar os 5 anos, porque senão há prescrição. Se há prescrição, não conseguimos entrar na justiça, né? E no ano passado, eu acho que alguns de vocês tiveram na Câmara para cobrar dos vereadores que dinheiro para pagar as indenizações quando as pessoas se aposentam. E conseguimos esse ano, a prefeitura começou a pagar a muitas pessoas direito trabalhista, só que faltou dotação, não é? Faltou dotação orçamentária, não é no que faltou dinheiro, faltou dotação lá no orçamentária. Então, esse foi um pedido de abertura de crédito adicional para a Câmara, e estamos tentando ver com os vereadores se ele aumenta o valor, para pagamento de direitos trabalhistas. Avisamos no final do ano passado que 500 mil era muito pouco para o passivo que tem de pagamento de direito trabalhista, né? Não nos ouviram e está aí, pagaram os 500 mil com um piscar de olhos, né? Mas pelo menos, assim, muitas pessoas receberam, mas não tem mais dotação para pagar mais pessoas, né? E aí há uma providência da Câmara para ver se a Câmara coloca mais dinheiro para pagar os direitos trabalhistas dos sócios. Mesmo assim, o sindicato ajuizou dezenas de ações de direitos trabalhistas, dezenas de ações, porque essas pessoas estavam na iminência de completar 5 anos, não é? E se completa 5 anos, não tem mais direito a reclamar, não é? E aí, os advogados, tanto o doutor Bernardo, como a Adriana e doutor Romualdo, também podem falar. Nós não temos surpresa, demoram, mas estamos ganhando todos, não é? E a última situação, que também é de repercussão geral, são processos de diferenças salariais, né? Que também a gente levantou os valores e também estamos dando entrada, certo? Então, eu digo sempre, né, que todo sócio do sindicato está incluído em pelo menos 2 ações coletivas, né? Essas ações, infelizmente, ela não tem prazo para se efetuar, para sair, mas o importante é que a gente garantiu que a maioria dos nossos sócios estejam nessas ações. Quando chegar o dia, quando terminar o trâmite dela, elas de fato vão sair, né, e os nossos sócios serão beneficiados por essas ações, né? Não temos assim surpresa nenhuma, né? Os advogados aí podem falar alguma situação, né? Mas não temos surpresa, está tudo caminhando, né? Tem aí a questão eu acho que nem os aposentados não sofrem muito com a situação do banco gerador, não. Mas tem essas repercussões que estão sendo tratadas e que estão sendo encaminhadas por nós na melhor forma possível. Agora, assim, a respeito de trâmite desses processos e a segurança deles, a gente sempre passa para vocês, mas é sempre bom ouvir, não é, dos advogados, né, que eles que estão lidando lá no processo diretamente com o juiz, nessa situação toda, para que vocês escutem dele como é que anda o trâmite geral do processo, não é situações específicas do processo de cada um, até porque eu acho que vocês merecem esse atendimento específico. É só ligar para a gente entrar em contato com vocês, entrar em contato com o advogado, para saber um detalhe específico do seu processo particularmente. Então é isso, entendeu? Nós temos o processo quinquênio, o processo de diferença salarial com os 4 lotes, em motivo do pagamento dos aumentos que o governo atual não implantou em folha, tem os processos os processos de diferenças salariais e também os processos de direito trabalhista, né? Fora os quinquênios, que é a grande maioria individual tem esses processos. Eu acho que deu para fazer um apanhado geral e os doutores eu creio que deu para captar a linha geral da nossa discussão, não é, doutor Bernardo, Adriane? Entendeu? Isso, sem dúvida. E até puxando aí que você falou, a questão dos 5 anos do direito trabalhista, é muito importante as pessoas ficarem atentas a isso, porque, vez por outra, assim, são raros os casos,
Mas acontece de chegar, aparecer um servidor que diz, eu já dei entrada nisso há 5 anos. Sendo que ele deu entrada nisso na prefeitura, não foi com a ação. E aí, quando passa esse período que ele entrou lá, a justiça vem entendendo que prescreveu. Então, a gente tem que, saiu a aposentadoria, começou o trâmite do direito trabalhista, é ficar atento, porque se deu o tempo e está chegando perto do tempo e não está se resolvendo, a gente tem que correr para a justiça para preservar esse direito aí e a pessoa não ficar no prejuízo, né? Agora, como o Messias bem pontuou aí, as ações então, são várias ações, né? E cada qual em seu estágio, mas há muitas demandas que estão nas fases finais já de liquidação dos valores, porque tudo isso tem que ser liquidado individualmente para chegar a um valor devido a cada pessoa e para finalmente ser pago. Uma coisa que o município conseguiu há um certo tempo já, quem ainda não recebeu uma ação, não deve saber muito como funciona a sistemática dos precatórios e RPVs. Né? Antigamente, até uns 2, 3 anos, o município pagava tudo que era até 30 salários mínimos, ele pagava por uma RPV. Uma RPV é uma requisição que ela deve ser paga em 60 dias. Passou disso, o juiz já pode mandar bloquear o crédito. Enquanto que um precatório não. Um precatório ele passa por um procedimento mais complexo. E até esse tempo atrás, o que era acima de 30 salários mínimos era pago por precatório, ou seja, tinha que ser incluído no orçamento do município, entrar numa fila cronológica para ser pago, e o juiz não poderia simplesmente mandar bloquear esse precatório se ele não for pago, porque ele tem que obedecer uma ordem cronológica. O município, ele conseguiu fazer valer uma lei dele que limita o pagamento dessas RPVs a cerca de R$ 6.000. O parâmetro que é utilizado é o teto do maior benefício do INSS, que é quase R$ 6.000. E uma coisa que é menos ruim dessa coisa toda é que no ano passado o Conselho Nacional de Justiça regulamentou um dispositivo que tem na Constituição Federal que prevê a possibilidade de pessoas idosas, portadores de deficiência, entre outras coisas, receberem um valor equivalente a até 3 vezes uma RPV. Ou seja, se, por exemplo, você tem um precatório de R$ 20.000, você receberia aproximadamente 18 numa RPV e os outros 2.000 você jogava lá para o precatório. É a única possibilidade que a Constituição apresenta para a gente de fracionar um pagamento de precatório, pagando uma parte em uma RPV, que é uma RPV até mais vultosa, né, que é 3 vezes o valor do limite dela, e o resto por precatório. Então, às vezes é difícil aplicar isso porque não até hoje, nunca foi adotado pela Justiça e alguns juízes criam uma certa resistência à aplicação dessa norma. Mas essa norma existe. E agora a gente vai correr atrás dela para aplicar em tudo que der aí em Goiânia. Ou seja, o que passar de R$ 6.000, que é o limite de um RPV, e a pessoa se enquadrar naquele direito, ser idosa, portador de deficiência, que for, a gente vai atrás para poder acelerar o recebimento desses valores. E a gente não ficar deixando para os finalmente, né? Teve até um caso, infelizmente, né? Como todos nós estamos suscetíveis a isso, de uma servidora que faleceu e não conseguiu receber, né? Infelizmente, o filho dela recebeu. Mas a gente não quer isso. A gente quer que todo mundo receba em vida, possa usufruir desse recurso em vida, com plena saúde, para poder fazer dele o que quiser, né? E não deixar. Se puder, o que puder deixar, ótimo, mas o ideal é poder usar. Então, tirando isso, eu acho que a gente está chegando num ponto que em breve teremos notícias boas para muitas pessoas. Ok, doutor, muito obrigado, doutor Bernardo. Doutora Adriane, a senhora quer comentar alguma coisa? Romualdo, que é do mesmo escritório, por gentileza, abre o microfone.
Desculpe, é o costume da gente ter a proximidade com as pessoas, acaba chamando pelo nome direto, mas doutor Romualdo, perdão. Não, sem problema nenhum. Tá Então, bom? todas as considerações que o doutor Bernardo fez são pertinentes, tá? Só ressaltando que a parte mais importante é não deixar de prescrever o direito, ou seja, a gente tem 5 anos, mas a gente não tem que esperar até o último momento para poder dar entrada. Se aposentou, na questão do direito trabalhista, via subsequente, já procura o sindicato para poder verificar a possibilidade de entrar com ação relativa a algum direito que deixou de ser recebido. Tá? Só isso mesmo para poder reforçar. Ok, muito obrigado. Messias, eu te devolvo a palavra. Você quer dar algum direcionamento para que daí possa começar a se falar sobre as questões específicas de cada tipo de processo? Não, uma outra situação também, que aí os dois escritórios, tanto o escritório do doutor Bernardo como o escritório do doutor Adriano e de Romualdo estão tratando, é da entrada em questão de direitos trabalhistas. Quando eu falo direito trabalhista, minha gente, aquelas, quando a pessoa se aposenta, não é? Quando a pessoa se aposenta e não gozou todo o período de licença-prêmio, não é? Ou tem férias acumuladas que não foram gozadas, ou ou 13º proporcional. Geralmente a pessoa tem 3, 4 meses de 13º proporcional e não recebe, e isso vai pagar nos direitos trabalhistas. Na prefeitura, tem pessoas, tem servidor que se aposentam, que tem direito a eu já vi até casos de até 100 mil reais, não é? Que não, de repente não gozou as licenças, que a Secretaria da Educação não está dando licença para gozar, não é? E se não goza, tem direito a receber, não é? E também essa questão dos 13º proporcional e férias proporcionais. Então, isso que eu falo do direito trabalhista pós-aposentadoria, não é? Então, é uma dificuldade muito grande de receber, né? Para vocês terem uma ideia, nós tínhamos uma listagem de quase 300 pessoas. Se 30 ou 40 receberam agora, foram muitos, mas receberam, e a maioria desse pessoal é mais ligado ao prefeito que recebeu, né? Eu posso dizer isso com certeza porque eu não tenho medo nem rabo preso, né? Muita gente que era ligado, que ele conhecia, já recebeu esse dinheiro aí, certo? Principalmente os cargos comissionados que saíam, né, que deixaram o governo, outros receberam com muita agilidade, né? Muita agilidade mesmo. Mas aí... Oi? Messias? Oi, Adriano. Oi. Eu não falei anteriormente porque eu estava no meu momento mãe, mas eu escutei as colocações feitas tanto por doutor Bernardo como por doutor Romualdo. E, assim, é muito importante o que eles falaram em relação da prescrição. Mas, assim, se aconteceu isso, de passar o tempo, 5 anos, você confiando que a administração pública vai pagar aquele direito trabalhista seu e não pagou, não se desespere, porque teve uma ação do nosso escritório que, em sentença de 1º grau, foi considerado prescrito o direito. Porém, eu apelei e o tribunal reformou a decisão. Mas também a gente usou o quê? A gente pediu atualização dos cálculos, pediu que a servidora fosse lá na administração, fizesse novo requerimento, atualizando os cálculos, e a gente pudesse ter uma base, uma prova de que esse processo estava em andamento e que realmente a prefeitura não pagou por uma omissão dela. Eu queria só ressaltar essa situação específica, porque, assim, é importante não chegar à prescrição da justiça, que são os 5 anos. Porém, se aconteceu isso, é possível que a gente consiga
ainda ter um julgado procedente daquele pedido, daquele direito, né? Ok. Você quer falar alguma coisa sobre a situação das dezenas de processos de lei trabalhista que você tem, justamente isso? Que é a questão de licença não gozada, licença prêmio, 13º, né? A questão da COP. A questão de quê, Messias? No direito trabalhista, que você deu entrada, se tem alguma coisa além desse detalhe que você está mostrando aí, que mesmo com 5 anos, mas não é bom, viu, gente, esperar não. Não é bom, não é bom. Eu estou falando assim, não. Não é bom, mas se passou, não se desespere, que a gente vai tentar dar um jeito na situação para você, pelo menos, ficar com o seu direito resguardado e futuramente vir a receber. Em relação aos meus processos, eu não vou ficar pontuando um por um em qual situação está cada um nesse momento. Mas, assim, muitos dos meus processos já estão em fase de cumprimento de sentença. E a prefeitura está apenas contestando valores e para a gente chegar numa homologação dos cálculos. Então, assim, eu tenho, acho que em torno de uns 20 processos, salvo engano, e a maioria deles já estão em fase de liquidação. De direito trabalhista, né? De direito trabalhista, Porque é bom esclarecer, porque o montante não é nem bom dizer, porque o que tem de processo nessa prefeitura, não é? Mas o forte realmente são outras matérias, mas o direito trabalhista que eu tenho, que são as mais antigas, já estão, tem algumas até que já estão para precatório. Pena que a listagem ainda não foi atualizada. Eu acho que a gente deveria abrir, Luiz, para o pessoal, para fazer perguntas gerais, assim, se o pessoal quiser fazer alguma pergunta. Tá, eu vou abrir. Oi? Eu vou abrir, mas antes de abrir, eu queria perguntar. Pois não, Vanessa? Pois não, Vanessa? Acho que Vanessa teve um problema neste momento aí com o microfone, mas eu queria, antes disso, perguntar. Doutora Adriane, a senhora quer falar mais alguma coisa na generalidade ou não? A senhora prefere que vá para as perguntas? Pode ir para as perguntas. Ok. Doutor Romualdo, o senhor prefere que vá diretamente para as perguntas também ou... Tem uma consideração que eu gostaria de fazer. Tá? Por gentileza. Todos os processos, quando ele chega nessa fase de execução, ele precisa que os associados sejam atualizados os cálculos para que a justiça possa fazer o pagamento. Esses cálculos a serem atualizados, eles têm que ser pagos pelos associados, não pelo sindicato. Por quê? O volume de cálculo é muito grande para que o sindicato consiga fazer. Então, geralmente, a gente contrata uma pessoa para que possa fazer esses cálculos. Só isso para deixar o cliente que pode haver uma cobrança dos associados em relação a esses valores. É muito bom o que você acabou de falar, doutor Romualdo, porque muita gente fica comentando coisas externas ao sindicato, em outros grupos, em outros sites, dizendo que o sindicato já poderia ter resolvido, o sindicato está cobrando isso, está cobrando aquilo, e é bom lembrar que tem coisas que precisam de áreas técnicas, e principalmente para fazer cálculos é necessário que se tenha contadores, e isso, quer queira, quer não, é feito externamente ao escritório de advocacia e fora também do sindicato, ok? Para que isso fique também um pouco claro. Claro que também o sindicato, na medida do possível, a gente tenta evitar isso. Ok? Doutor Bernardo, o senhor quer complementar mais alguma coisa para que a gente possa passar para as perguntas? Não, vamos lá, pode passar para as perguntas. Ok. Carminha, boa noite, bem-vinda à nossa diretora. Tem alguma pergunta? Tenho. Eu tenho até uma colocação a fazer, que é bom que esclareça na questão do tempo a todos os advogados, quem quiser responder. Por acaso, há uma praxe
na administração pública de Goiânia, que eu não acho que seja legal, mas é habitual e aquilo que elas impõem. Nós nos aposentamos e, a partir do momento que é concedida a aposentadoria, nós ainda temos que esperar o acordo para poder dar entrada nesse direito trabalhista. Eu falo porque eu me aposentei e depois de um ano foi que saiu a publicação do acordo legitimando todo o processo. Então, após isso, eu fui em busca do único direito trabalhista que me resta, que é a minha licença-prêmio. E, ao requerer, a faculdade reconhece o direito tal, mas alega não ter orçamento para tal. Então, eu esperei este ano para reenviar. E se, por acaso, não tiver mais novamente orçamento previsto, a gente sabe que não há também administrativamente a vontade de pagar. Então, a gente vai buscar o direito. Agora, veja, do período que foi concedida a aposentadoria até a prática do acordo, esse tempo também conta para os 5 anos de prescrição? Eu pediria aos advogados que, quando fossem responder, tentassem o máximo ser claro, porque tem algumas pessoas que talvez não saibam o juridiquês. Então, Não, isso pode dificultar um pouco. Então, agradeceria a vocês. Eu posso responder essa aí de forma mais simples. Pois não, doutor Bernardo. O julgamento do Tribunal de Contas é o último ato que concretiza a concessão da aposentadoria. A aposentadoria começa no município, que é na prefeitura. Da prefeitura vai para o Goianaprev, que é o regime próprio do Goianaprev, para o Tribunal de Contas. A prefeitura fica querendo procrastinar o início desse processo administrativo, porque se ela começar antes de mandar para o Tribunal de Contas, já vai estar tudo prontinho. E aí vai ficar tudo pronto, e quando o Tribunal de Contas julgar, ela já vai estar perto de lhe pagar. Mas qual é o efeito disso? Como o Tribunal de Contas é a última instância do deferimento do benefício, é só a partir do julgamento dele que começa a contar a prescrição. Então, em tese, não tem problema não começar antes o processo de pagamento do direito trabalhista. Mas também não tem impedimento. A prefeitura poderia, sim, começar antes. Ela não faz porque não quer. Doutora Adriane, gostaria de complementar? Doutora Adriane, seu microfone continua fechado, por favor. Desculpa. Não, só complementar em relação assim. Por exemplo, já se falou muito de 5 anos, 5 anos, 5 anos. Mas quando a gente conta os 5 anos, para entrar com ação, acionar a justiça, a gente toma por guia ou a data do requerimento, ou, no caso da monitória, como é um reconhecimento de uma dívida do município, a gente toma a data para o marco da prescrição, a data do parecer, ou até a data que a Secretaria de Administração formula todo o débito em relação ao seu servidor aposentado. Luiz. Ok. Deu para entender direitinho ou... Não, muito tranquilo. Entendemos sim, Adriane. Muito obrigado. Oi, Vanessa, tem uma pergunta aqui. É você que vai fazer. Vamos ir lá. A pergunta é de Maiara, que ela representa a mãe dela, né, se eu não me engano, em Rosimira. Os processos de diferença salarial que estavam em execução na época do prefeito Fred, ficaram em quê? Quem poderia responder? Dos advogados? Rapaz, veja, a gente tem vários processos com diferença, sobretudo de piso, né, que a prefeitura demora para implantar. Agora, para ver o da mãe dela especificamente, aí a gente tem que fazer a busca. Para ver a informação individualizada dela, a gente pode pegar aqui e anotar para depois passar para ela. Para verificar também que o escritório
Exato. Se está com a Ação gente, dela. com a Adriana. Eu quero lembrar, só um pouquinho, por favor, quero lembrar a todos que a pergunta não pode ser tão específica da pessoa física em si, neste momento. A gente se compromete depois de entrar em contato com cada um de vocês e ligar e responder sobre o processo. Porque neste momento eles não terão acesso a todos os processos, mas a gente agradece a pergunta. E vocês podem fazer no geral, sim, porque com certeza eles vão responder sobre o assunto, da qual também está o processo de vocês inserirem. Tá bom? Vanessa, pois não? Vanessa? Tem uma pergunta aqui no Zap. Pois sim. Como é que está a questão do banco gerador? Aí, doutor Bernardo, eu creio que possa responder aí, porque a gente está tentando ver como é que se... Vanessa, os aposentados não tem banco gerador, não, nem banco... Tem não. Tem 2 pessoas aposentadas que tem, Messias. Tem? Não, porque eu pensei que não tivesse, que a informação que... A pergunta está vindo de um aposentado. De um aposentado. Eu também não sabia que que tinha aposentado com desconto, não, porque até onde a gente tinha conhecimento, os descontos estavam vindo só da prefeitura. Inclusive, não estava vindo do Goiânia Prev. Não, mas é porque o Goiânia Prev não tá descontando, mas essa pessoa, ela quer saber do valor do saldo dela. Inclusive, ela é até também diretora nossa, Messias. Veja, hoje essa demanda pelos saldos foi uma coisa que eu vim falando nas últimas semanas com Vanesca, e hoje eu insisti em fazer um contato com alguém do gerador, justamente para ter alguma coisa para falar nessa reunião, embora, como o Messias bem pontuou, a maioria das pessoas sejam da ativa. Mas o pessoal do gerador se comprometeu, porque eu disse para ele que tem que acabar entrando com ação para buscar esse saldo, já que eles não, pelos canais de atendimento que eles disponibilizam, eles não fornecem. E aí ele se comprometeu em a gente entregar uma lista para ele e ele nos fornecer o saldo. Então a gente vai estar preparando isso para enviar o quanto antes, para poder passar aos interessados qual é o valor da dívida que eles dizem, né, que existe ainda. Enquanto isso, também existem 2 ações, né, do gerador. Tem uma ação que a gente entrou contra eles e tem uma ação que eles entraram contra a prefeitura. Eles entraram com ação contra a prefeitura para voltar a descontar em folha e ganharam essa ação. Essa ação hoje está no Tribunal de Justiça e, embora a gente não seja parte nela, a gente está se metendo nela para tentar derrubar essa decisão, anular a sentença ou conseguir que eles parem esse desconto. E, ao mesmo tempo, a gente tenta a mesma coisa na nossa mesma ação, que é justamente parar o desconto, sendo que a nossa ação já foi julgada, e foi julgada com nulidades graves, porque a gente pediu a produção de provas, a gente pediu um momento para o juiz para fazer alguns esclarecimentos, e o juiz simplesmente negou, porque disse que para ele já tinha entendido a situação, sendo que não é assim que funciona. Porque o tribunal, a gente, como tem direito de recorrer, o tribunal, a gente tem a possibilidade do tribunal reanalisar todas aquelas provas. Então o juiz, ele cerceou nosso direito de defesa, de fundamentar o direito dos servidores. E aí o que a gente está esperando agora do tribunal é que o tribunal anule também essa sentença e devolva ao juiz, para o juiz autorizar os requerimentos de prova que a gente fez no processo. Isso ainda também não teve decisão. Isso também, ambos os processos ainda estão no Tribunal de Justiça aguardando um julgamento. Certo? O que é até lembrando aqui, pegando esse viés de banco, que é o que teve um pouco semelhante também, que talvez tenha afetado alguém que seja aposentado, ou até que fosse ativo e hoje já é inativo, foi o Banco do Brasil. Também numa época de rompimento de convênio, acabou fazendo mais de um desconto
de mesmas parcelas do consignado, e isso também motivou uma ação, que também está, a sentença não foi boa, e também está no tribunal aguardando o julgamento de um recurso, com a expectativa de um resultado mais favorável. Tanto essa ação do Banco do Brasil como a do gerador, a gente está esperançoso que consigamos mudar o rumo delas, porque entendemos que tem algumas falhas no julgamento que o tribunal tem fundamento para reformar, né, para alterar o teor. Ok, doutor Bernardo, obrigado. Vanessa, pelo que eu estou vendo, temos mais 2 ou 3 perguntas. Você está com elas na ponta para responder, para perguntar, aliás? Só complementando, que todas as pessoas que se aposentaram, saíram da aposentadoria agora, recente, então elas estão preocupadas porque não descontam no Goianaprev. Mas aí, como é que elas poderiam pagar? Então, por isso que se foi feita essa pergunta para o doutor Bernardo. Entendeu? Aí, Nadim Maria, boa noite. Dei entrada nos direitos trabalhistas ano passado. Foi aprovado o pagamento, uma licença prêmio. Só que eu entrei numa lista de pagamento e até o presente momento não recebi nada. Pois o que o Gilvan diz é que tem gente em 2014 que ainda não recebeu e que estão na minha frente aguardando o pagamento. Pedimos aos advogados que falem de uma maneira genérica, porque daí pode responder a todo mundo. Eu acho que aí puxando até o que Romualdo e Adriane falaram já. Não precisa aguardar, entendeu? O município ele tem um prazo em lei de 3 meses para poder resolver um processo administrativo. Se você fez o requerimento, demorou 3 meses e sua situação não se resolveu, você já pode entrar com ação. Então, essa lista deles aí é o caminho que eles querem para, eventualmente, o direito prescrever. Então, requereu, passou 3 meses, entra na justiça, porque, amigavelmente, feito o Messias pontuou aí, só vai pagar quem é amigo do prefeito. Ok. Ok, doutor Bernardo, aí. Rosângela Ângelos, Maria França da Silva, que eu acho que ela está com o Maria aparelho Francisca, Rosângela, né? mas é Maria Francisca da Silva. Tenho 83 anos, até agora nada de diferença salarial. Nada de quinquênio. Dei entrada em 2007. Tem professoras que deram entrada depois de mim já receberam. Qual a prioridade? Aí Luiz, ela entra naquela situação, que é uma coisa específica, a gente vai anotar para dar a resposta a ela. Fala aí, Luiz. Com certeza. Então, Rosângela, Rosângela ou Dona Maria Francisca, que esteja acompanhando, eu peço à senhora que nós aqui tem um pouquinho de calma, nós vamos anotar e vamos informar, mas também, de maneira genérica, eu gostaria que os advogados falassem um pouco disso, por favor. Desculpa, eu caí. Pode repetir a pergunta? Posso. É o seguinte, Dona Maria Francisca da Silva tem 83 anos, até agora nada de diferença salarial, nada de quinquênio, deu entrada em 2007. Tem professores que já deram entrada depois de mim e já receberam. Qual a prioridade? Então, na verdade, ela está querendo saber por que ela já tem tempo, ela deu entrada em 2007 e até agora ela não recebeu, se outros entraram depois e receberam. É uma questão muito específica, mas se vocês puderem dizer como é que funciona dentro do tribunal, poderia ser... Luiz, não Oi. tem entrada de quinquênio em 2007. A primeira entrada de quinquênio foi em 2008, certo? A primeira entrada de quinquênio é 2008. Não tem entrada de quinquênio em 2007, certo? Mas eu acho que pode responder quando eles demoram, o que é que acontece, não é, Messias? Não, eu estou falando assim, porque não existe entrada de quinquênio em 2007. Ok. Os primeiros que entraram em quinquênio foi 2008, tá certo? E a grande maioria dos processos de quinquênio que entraram a posteriores é de uma sentença geral de 2015. Então,
2015, 2016, tá? Então, tá nessa situação aí. Geralmente as pessoas confundem, né, a situação, é o que eu estou dizendo. E é para deixar bem claro, né, que para que a gente não possa tá saindo, tá, para muita gente tá, mas principalmente para quem deu entrada em 2008, 2009, 2010, que esses foram os primeiros que deram entrada de quinquênio. Isso eu posso dizer porque eu acompanhei todos eles aí, tá certo? Agora, tivemos uma única ação de do escritório do doutor Bernardo, que foi uma ação de 2014, né, que a maioria era RPV e saiu por Goiânia. Né? Essa ação foi de 2014 e saiu, não é? É uma ação coletiva de cerca de 20 pessoas. Fora essa, nenhuma mais, certo? Só para deixar claro aqui, porque possa ser dado, não existe processo de quinquênio de 2007. É de 2008 em diante. Mas eu volto a insistir na pergunta com relação a uma coisa. Às vezes, às vezes não, o tribunal, como é que ele faz? Ele não tem questão de prioridade, de escolhas. Como é que funciona essa coisa de prioridades dentro do tribunal? Alguém poderia explicar? Funciona muito mal. O que é mais relevante para a prioridade, que funciona melhor, é a fila de precatório. É quando o processo já está na fase de pagamento e um precatório é inscrito. Porque o precatório ele se divide, primeiro, em precatórios que são verbas alimentares, ou seja, diferenças de salário, de pensão, de aposentadoria, e não alimentares, que é qualquer outra coisa, uma empresa que o município ficou devendo, ou qualquer outra coisa que seja. E dentro dessa fila de alimentar ainda tem os créditos super preferenciais, que são das pessoas idosas, portadoras de necessidades especiais, tudo isso. Então, isso aí tem um impacto muito mais no final, na hora do recebimento, do que no trâmite do processo de uma forma geral. A gente, sempre quando está dando entrada no processo, no sistema, tem um botão lá que a gente identifica quais são as prioridades, se é idoso acima de 80 anos, que é até uma outra categoria que o Estatuto do Idoso inovou, deficiente, tudo isso. Mas isso tem muito pouco efeito na celeridade de tramitação do processo. Eu não vejo muita influência nisso, não. E quando a ação é coletiva, aí é que não tem mesmo. Porque o que se considera é o grupo, não é uma pessoa ali dentro. Entendeu? Então, assim, o processo em si, a não ser que seja uma coisa de saúde muito grave, que a pessoa precise de algum direito ali, senão vai ter que correr realmente um sério risco de vida ali, não tem tanta influência. Tem, mas não tanta. Sem contar, né, doutor Bernardo, que, assim, quando a gente entra com ação coletiva, entra em nome do sindicato, aí a gente tramita o processo até a decisão, em última instância, transitar em julgado, para depois, posteriormente, a gente entrar com cumprimento de sentença individualizado. Cada um vai ter seu cálculo. Isso requer também a questão do tempo, né? Então, de uma forma geral, assim, o processo aí em Goiânia, os processos, eles não costumam demorar tanto. A fase que deveria ser mais rápida, que era de pagamento, é que costuma ser um pouco mais enganchada. Mas o processo em si, sobretudo as questões que os juízes já têm familiaridade, progressão, diferença de remuneração por piso, essas coisas costumam ser julgadas bem rápido. Aí depois vai demorando mais quando chega no tribunal e depois quando chega nessa fase final de execução é que dá uma enganchadinha também. É verdade. Mas assim, até feito o Messias disse, né? Eu acredito que não tenha nenhuma ação de 2007 que não foi resolvida. Se não foi... Demorava mais quando o processo era físico. Isso. Agora, como é tudo eletrônico, a celeridade é muito maior. Então, a gente, por exemplo, num processo de progressão, onde o juiz já tem uma base formada, demora cerca de 3 meses para a gente conseguir uma procedência. 3 meses, 2 meses e meio, dependendo em que vara ainda cair. Ok.
Então, obrigado aos dois. Eu quero saber, Vanessa, tem mais alguma pergunta com você? Tem. Em relação a esse processo que Messias falou, de 2014, 2015, que é geral, do quinquênio, como está esse processo? Eu acho que a pessoa quer perguntar em qual fase está esse processo do quinquênio que é geral. E é eu creio que é aquele que é o nome do sindicato. Vanessa, veja, eu realmente, assim de cabeça, eu não sei não. Processo, para a gente pegar processo individualizado. Eu acho que não entendeu, doutor. Teve um, doutor Bernardo, Oi. Teve um processo, não é? Que tinha cerca de 15 pessoas, e esse processo foi antes dessa decisão do precatório e que baixou o valor do RPV, entendeu? O valor do RPV. Então, aquela ação ali teve uma ação de quinquênio que boa parte do pessoal recebeu, e essa ação foi de 2014, entendeu? Só foi essa. O resto depois mudou a questão de precatório. O precatório houve o RPV baixou, não é? Até 6 mil, e o resto todo mundo foi para o precatório. Então, depois dessa ação, nenhuma mais foi contemplada, porque, está entendendo como é? Porque está tudo entrando para precatório. De 13 pessoas que receberam. Ela foi em 2014, se eu não estou enganado. O juiz julgaram rápido e naquela época se pagava até 20 mil reais, se pagava para o RPV e esse pessoal recebeu. Foi beneficiado. Exato. Viu? Mas só teve essa. Depois dessa aí, a prefeitura conseguiu baixar, baixar o valor do RPV para 6 mil e aí todo mundo seguiu para o precatório, de lá para cá está todo mundo na fila. Tá certo? Não teve. Quando eu falei da ação coletiva, foi essa de 15 pessoas que já receberam, que foi de 2014, 2013. Ok, Messias, ok, doutor Bernardo. Carminha, você vai fazer alguma pergunta, Eu queria esclarecer uma pergunta que não teve resposta, e só para doutor Bernardo também dar um parecer, se eu agir de forma correta, porque é uma orientação. Uma pessoa colocou aí que ela fez um empréstimo consignado e o Goianaprev, por não ter convênio com esse banco, não está procedendo os descontos. Isso ocorreu comigo, o que eu fiz? Eu fui diretamente ao banco, já sabendo que meu dinheiro estava saindo na integralidade, e o banco me dá todo mês a parcela devida daquele que deveria ser descontado, e eu pago no caixa do banco, e meu nome está limpo e tudo ok. Eu acho que a gente não deve esperar essas questões, não. É porque essa pessoa que questionou, ela era do gerador. Não foi isso? Pelo que eu entendi aí, ela era servidora ativa, tinha desconto do gerador e não está tendo mais porque foi para o Goianaprev. Olha, o gerador, ele é tão assim, eu acho que ele age tão de má fé que eu não iria atrás dele para pagar nada, não. Eu esperava ele vir. Porque, agora sim, isso é uma opinião bem pessoal, não é nada jurídico, nada disso, não. É das coisas que eu estou vendo aí, que ele está conseguindo fazer aí em Goiânia. Mas, eu não iria atrás dele porque fui para a inatividade, não. Ele não está indo no Goianaprev. O que vai acontecer, eventualmente, é que vai prescrever o direito dele de exigir das pessoas e a dívida vai acabar. A não ser que ele tome alguma medida para descontar também do Goianaprev, o que eu acho difícil, porque ele nunca teve nenhum convênio com o Goianaprev, ele tinha convênio com o município, com a prefeitura. Eu tinha comprado isso aqui, é um xarope de mim. Ok, doutor, muito bem. A internet caiu, foi? Não, por quê? Não, por quê? Ficasse parado? Não, é porque eu estou tentando ler aqui também, né? E queria também agora saber, tem mais alguma pergunta? Luiz? Eu estou ouvindo. Oi, Giorgio, tudo bem, nosso diretor? Como é que o senhor está? Tudo bem. Eu queria fazer só, talvez, um questionamento, um esclarecimento e uma pergunta. Fique à vontade, faça direto.
Certo. Ó, uma questão que foi colocada por uma associada, e Carminha até colocou agora, é a questão do desconto que não está sendo feito, e Carminha orientou, no caso dela, ir ao banco resolver. Aí eu vou citar só um caso particular meu, não é, com a Caixa Econômica, em que eu fiz um consignado e, por alguma razão, não foi descontado, e aí depois eu fui surpreendido com a carta da Receita Federal cobrando extrajudicial, e depois, por uma questão de tempo, não é, eu tive minhas contas bloqueadas. Mas eu já estou resolvendo com a doutora Adriana, graças a Deus. É uma questão que hoje, por ser digitalizado, o banco quase vai informar para você, quando você já recebe a sentença já cobrando os atrasados e com conta bloqueada, com recursos bloqueados. Então, é uma situação que é bom ir buscar. Já que você sabia, fez, não está descontando, vai lá ver. Evita problemas futuros. Uma outra questão, que o doutor Bernardo colocou, lá do Banco do Brasil, na época de Fred. Realmente, de outubro, novembro, dezembro, sem receber o salário. Ele pagou o 10º e não pagou os 3 meses de salário. Quando a gestão nova agora entrou de Oswaldinho, quando entrou o mês de janeiro, o Banco do Brasil descontou as 3 parcelas que estavam devendo, né, prejudicando todo mundo que tinha o consignado, inclusive é uma ação que está aí rolando há um tempo já. E quando o Oswaldinho pagou depois os salários atrasados, pagou com o desconto também. Então, quer dizer, nós fomos penalizados 2 vezes. E uma outra questão, que eu sempre me preocupo, com a dúvida que o pessoal tem com relação aos honorários, né? Há sempre umas colocações que a gente percebe que é devido a não conhecimento de causa. E é sempre bom quando o doutor Bernardo estava nas assembleias, Bencisco pedia que ele esclarecesse, talvez aqui fosse a situação. Causas, processos pelo sindicato, aí eu digo, tem coisas que são, por exemplo, custas, honorários, outras despesas de processos. Tem algumas coisas que o sindicato arca, não é? E outras questões, quando são resolvidas, inevitavelmente o associado tem também uma coparticipação aí em pagamento de algumas dessas questões. Seria interessante, talvez, esclarecer, se não houve a dúvida, não é? Mas, assim, enfim, não sei se eu me fiz entender. Só para fazer um adendo aí, eu não estou recomendando que ninguém deixe de pagar as dívidas de consignado, não. Se pegou o consignado, se aposentou, por alguma razão não tá em folha, realmente é correr para resolver. Eu falo mais em relação ao gerador, porque o gerador, as pessoas descontaram, a dívida só faz aumentar, ele não diz quanto é que a pessoa deve. Então, o gerador, eu iria por esse caminho, eu não ia atrás, não. Eu deixava ele fazer o sentido inverso. Agora, se você pegou um empréstimo e realmente não está vindo descontado em folha, é bom correr para regularizar mesmo, para não se surpreender, feito esse caso aí que você mencionou. Ok, doutor Bernardo, ok, Jorge, muito obrado. Eu gostaria de fazer uma pergunta, eu gostaria de saber... Luiz, antes da pergunta, Jorge tocou num ponto muito importante, e que esse ponto é até motivo de polêmica algumas vezes, entendeu? Eu até me sinto assim meio mal, porque as pessoas que a gente está com interesse muitos. É importante, eu vou dar um esclarecimento, sabe, doutor? As pessoas confundem sucumbência com contratos honorários advogatícios, o contratual, não é? E às vezes, eu acho que você tem essa... Quando a pessoa recebe o precatório, os contratos, às vezes, não vem descontado o contrato lá no Tribunal de Justiça, né? Aqui uma vez ou outra, também não vem aqui na comarca de Goiânia, mas sempre lá no Tribunal de Justiça, eles não, ou na grande maioria das vezes, eles não estão retendo como é o valor do contrato que a pessoa tem com o advogado, não é?
E às vezes o pessoal tem que pagar essa situação, fica questionando. E por quê? Porque às vezes vem lá a questão da sucumbência vem a questão da sucumbência e as pessoas confundem uma coisa com outra, né? Era bom explicar bem esse ponto aí, porque as pessoas pensam que é assim, né? E também, cada ação dessa, o sindicato paga para entrar. Só as ações dos aposentados, a gente pagou cerca de quase R$ 4.000 de custas advogatícias para poder cobrar a diferença dos aposentados, não é? As pessoas não sabem disso, mas a gente tem um trabalho do advogado, tem um contrato dele, que ele foi exitoso nessa situação desse direito, o reconhecimento desse direito, e quando é para receber o que é o valor devido, isso em qualquer canto do Brasil, o advogado tem uma parte nesse êxito. É importante que os advogados se pronunciem sobre isso, porque Jorge tocou bem, mas esse assunto não ficou esclarecido, viu? O honorário de sucumbência é um direito previsto no Código de Processo Civil. E ele diz que a parte que perde uma ação tem que pagar um honorário para outra. Esse honorário ele não é tirado do dinheiro que a pessoa tem a receber, não. Ele é um valor a mais que a pessoa tem que pagar ao advogado. O honorário contratual é um acerto que a pessoa que vai entrar com a ação faz com o advogado, se comprometendo a abrir mão de um pedaço daquele que ele vai receber para o advogado. Então, são coisas distintas. Quem paga é a própria pessoa demandada, o município, o banco, quem quer que seja que a gente entre com a ação. Enquanto que o outro não, o outro quem paga, no final das contas, é o próprio beneficiário daquele recurso. Então, são coisas completamente distintas. Que, como o Messias bem pontuou, existe no Brasil afora. Inclusive, apesar de até o Estatuto da OAB, que é uma lei federal, ela prevê esse direito de o advogado cobrar os honorários. E a gente, se você for fazer uma demanda dessa sem ser por intermédio de uma demanda dessa qualquer que a gente atua no sindicato, sem ser por intermédio do sindicato, não tenho dúvida que o valor dos honorários vão ser mais altos, vão ser na faixa dos 30%. Eu sei disso porque se eu fizer uma coisa particular, eu não cobro a mesma coisa que eu cobro no sindicato, porque a gente está lá, a gente trabalha todo dia, toda semana, todo 15 dias a gente faz os plantões, atende as pessoas. Então, a gente tem que fazer abrir mão de parte desses honorários para poder atender a todos a contente. Mas são coisas distintas, o honorário sucumbencial e o contratual. Se não vem destacado, o certo, o correto, quando a pessoa tem um contrato, é vir destacado no precatório. E na hora de pagamento, o tribunal destrinchar o que é da parte e o que é do advogado. Tem vezes que a vara não faz isso no precatório. Para a gente, para não atrasar o envio desse precatório ao tribunal, a gente não reclama, confiando que vai receber lá na frente. Que é o que acontece na maioria das vezes. A maioria das pessoas não tem problema com isso. É uma minoria que pode eventualmente ter uma certa resistência. E aí eu vou até puxar um assunto que não é nem muito da minha alçada, mas que eu já ouvi e que eu acho assim, eu não concordo e acho que é bom trazer a conhecimento aqui. Tem pessoas que pedem para se filiar, para entrar com a ação, e depois querem se desfiliar e ser beneficiado daquilo. O que eu acho uma tremenda injustiça, porque o sindicato é vocês, não tem ali ninguém trabalhando ali para enriquecimento próprio, não é uma empresa que visa ganhar nada, que visa ficar rico, é uma instituição que visa servir as pessoas. Aí a pessoa entra ali, paga 1, 2 meses da entrada na ação e depois pede para se desfiliar. Assim, isso é
é uma tremenda má-fé, né? Porque enquanto os colegas estão todos ali sendo solidários e contribuindo para aquilo ali, outros se valem de atitudes como essa, pensando só no proveito próprio. Mas, Obrigado. ressaltando, isso é uma minoria, certo? Obviamente que isso, de forma alguma, reflete a conduta da categoria, que, em sua grande maioria, são de pessoas íntegras e honestas. Obrigado, doutor Bernardo. Eu gostaria que a doutora Adriane também falasse um pouco sobre isso, porque também ela atua em outras áreas e, às vezes, também há alguns questionamentos sobre honorários. Eu gostaria, doutora Adriane, que a senhora comentasse um pouco sobre isso. Por gentileza, abra o microfone. Doutora Adriane, a senhora abre o microfone, por favor. Agora. Agora foi, né? Exato. A proposta do escritório Carvalho e Costa é atender os servidores e resolver as problemáticas envolvendo a categoria. Mas, às vezes, aparece uma situação. Meu escritório também atende a parte criminal, aí vem e conversa, a gente consegue fazer um ajuste, um abatimento do valor, uma vez que eles são associados do sindicato e eu atuo como advogada do sindicato. Porém, esse serviço tem que ser pago de forma extra. Por quê? Porque, assim, quando a gente firmou a parceria com o sindicato, como eu já falei, a gente não se posicionou, porque, assim, deixa eu reformular meu pensamento. A categoria, o nosso escritório, ela tem uma parceria com o sindicato em relação a atender, a gente dá a consultoria. Mas se o associado resolve fechar uma ação com a gente particular, que não envolva a questão, uma problemática do sindicato, a gente faz o abatimento. Porque a gente precisa desse dinheiro para manutenção do escritório, enfim. Cada um tem. Romualdo, ele pode falar melhor dessa parte, né, Romualdo? Vou abrir a questão para você. Cadê ele? Ele é que trata de valores. Romualdo? Pronto, estou aqui. Romualdo, fale aí. Alô, está escutando bem? Pronto. O que ocorre é o seguinte. A gente tem uma parceria com o sindicato, onde a gente presta uma consultoria para a resolução de problemas pertinentes ao dia a dia do associado, o dia a dia do sindicato, auxiliando o sindicato em diversas questões, tá? Já a questão dos honorários das ações, o percentual, primeiro, de sucumbencial, não é tirado do associado ou da ação em nada, quem paga, quem perde, tá? E os honorários contratuais por todo o trabalho que o advogado faz, certo? E para manutenção não só dos seus custos, mas também remuneração pelos seus serviços, tá? O sindicato remunera pela assessoria jurídica e o associado, quando ganha uma ação, ele remunera o advogado pelo seu trabalho, dos seus honorários advocatícios. Certo? Não sei se deu para se fazer entender. Eu queria ressaltar... Posso, Luiz? Posso, Luiz? Pode, Messias, fique à vontade. Eu queria ressaltar que os nossos advogados, tanto o escritório do doutor Bernardo, como o escritório do doutor Adriano e do doutor Romualdo, muitos e muitos associados vieram bater, até ligar para a gente
altas horas da noite, porque problemas com violência, né? Outros com a questão de divórcio, né? Outro com a questão de filho, um dependente seu, de repente foi preso, outros porque o professor foi acusado de violência contra o aluno, não é? Outros ainda porque o sócio está respondendo a inquérito administrativo, não é? Isso daí são situações, né, muitas vezes que não há cobrança dessa situação. Quantas vezes os advogados acompanharam os sócios da delegacia, né? Porque aqui não é um ambiente muito agradável de se visitar, e muito mais sozinho, não é? Então, mas estavam lá com a presença do advogado, né? Nessa situação, que é muito importante, né? Porque esse não é um ambiente nosso, do educador. E quando a gente é convidado, né? Ou por obrigação, ou por um problema que acontece no dia a dia da nossa vida, é sempre bom ter uma orientação jurídica, né? Que nos ajude. Então, os advogados sempre estão, quando isso também chega para a gente de uma forma mais que dá para a gente se organizar, o sindicato nunca deixou nenhum sócio em apuros com essa situação, né? É importante ressaltar isso. Várias vezes já acompanhou sócios da delegacia ou seus dependentes, né? Isso é um serviço que a gente... porque a gente vive em sociedade e problemas acontecem, né? E a assessoria jurídica, né, do sindicato, através da sua diretoria, não vai deixar nunca o sócio em desamparo. Há algumas questões, né, que são questões pontuais, que precisam de um entendimento entre os sócios e os advogados. Natural. Mas, assim, na grande maioria dos serviços, já é por uma situação de que o sindicato acoberta esse tipo de... propicia esse tipo de atendimento, ok? Né? Só sabe, e eu tenho certeza que algumas pessoas sabem do que eu estou dizendo, de o quanto vem de uma delegacia sem o acompanhamento do advogado, porque aconteceu um problema com o filho, ou até consigo próprio, né? De ter sido acusado de violência ou de outras situações aí, né? A gente não divulga isso, até porque são coisas pessoais, né? Mas isso acontece muito, viu? Muito bem, Messias, muito bem. Eu acho que realmente doutora Adriane é uma amiga do pessoal da agonia, né? Eu posso dizer isso porque também algumas vezes eu já precisei dela, né, tendo que ela me acompanhar até lá para responder processos, né? Que eita lugarzinho para gostar de processo é Goiânia, viu? Mas vamos lá. Obrigado, doutora Adriane, e realmente a gente deve todo o respeito à senhora na questão criminal. Muito obrigado. Vanessa, eu estou sabendo que você está com uma lista de perguntas. Eu estou doido para abrir para saber se dona Nadir ou se mais alguém que está por aqui dos aposentados quer perguntar, eles mesmos. Mas aí eu vou te deixar você perguntar. Vá, Vanessa, é contigo. Não, dona Deoclésia, ela fez uma pergunta aqui, eu creio que, não sei se doutor Bernardo ou até doutora Adriane, é sobre a questão do Fundef, porque quem está mais acompanhando isso conosco é o escritório Brutos e Regis, que é doutor Bernardo e doutor Roberto. Só um minuto, então, assim, a palavra foi Fundeb ou Fundef? Fundef. Gostaria de saber sobre o precatório do Fundef. Okay. Aí, quem tem sempre acompanhado com a gente é, como eu falei, o escritório de Brutos e Regis, que é doutor Bernardo e doutor Roberto. Aí, não sei se o doutor Roberto já conseguiu entrar, mas aí é sobre a questão do Fundef. Posso dar uma introdução nesse assunto, presidenta? Pode, Messias. É bom avisar a Deoclésia e os aposentados que na próxima semana, quinta-feira, não é? Vai haver a live sobre este assunto. Luiz ia falar sobre isso depois que o doutor se pronunciasse, mas... Pronto, mas nós vamos ver a live sobre esse assunto. Doutor,
é a situação do precatório do Fundeb, sobre aquelas situações que não foram ainda definidas em relação à questão do percentual de garantia para a categoria. Entendeu? Isso até o momento, isso ainda é uma zona muito cinzenta e o que se tem de decisão não é favorável à categoria, não vou dizer nem a categoria, não é favorável ao servidor de uma forma individual, no sentido de a pessoa ter aquele dinheiro na sua mão para fazer o que quiser. O que até o momento vem saindo de decisões de sindicatos e outras entidades que entraram com ações Brasil afora, foi de que o dinheiro ele tem que ser totalmente aplicado na educação. Mas o pedido dessas entidades é que parte seja destinado ao próprio professor. Tem municípios, inclusive, que estão propondo legislações locais para conseguir fazer esse repasse. Aí são situações bem pontuais que assim, eu não sei dizer se conseguiram ou não. E eu acredito que uma legislação como essa pode ainda ser até objeto de discussão pelo Ministério Público ou por qualquer outra pessoa que se sinta prejudicada. Não é uma coisa muito bem definida. Mas até onde eu tinha conhecimento, não tinha precatório ainda do município de Goiânia. Mas vá introduzindo aí, Messias, essa questão da sua live, que eu pesquiso aqui agora e vejo. Quer dizer, não foi escrito ainda em precatório. Não precisa pesquisar não, doutor, não foi escrito precatório ainda não. Goiânia ainda não foi escrito em precatório ainda não. Aí, Luiz, como o Messias bem colocou, na próxima semana teremos uma live, né, sobre essa questão do Fundef e do novo Fundeb. E aí que vocês possam assistir nossa live na próxima semana. Qual é o dia? Dia 11, que está previsto. Será dia 11, quinta-feira, dia 11, quinta-feira, às 15 horas da tarde. Claro, 15 horas tem que ser da tarde, não tem o que ser. O senhor vai falar, doutor Bernardo? Você está rindo, né, Nath? Mas o caso é sério. Se é 15 horas, é à tarde. Vai ser que horas? Aí, tá certo. Eu errei. Fazer o quê? Gente, eu quero saber se vocês têm alguma pergunta. Nadir, você quer perguntar? Abra o microfone e pergunte. Quer não, né? Só dar tchauzinho mesmo, né? A gente tá te vendo daqui, viu? Oi, só um minutinho, Jorge. Oi, Vanessa. Eu acho que não é uma... Pode até ser uma pergunta, mas ele primeiro fez Gostaria de saber do nosso jurídico, sobre a situação... Quem fez essa pergunta, Vanessa? Getúlio, ele está com problema no áudio. Ok. Ele escreveu aqui. Gostaria de saber do nosso jurídico sobre a situação que vários associados viveram relacionado ao desconto dos empréstimos agora em maio. Tivemos colegas que tiveram estorno depois do desconto, causando prejuízo. Como proceder nesses casos? Bradesco, ele está falando do Bradesco. Como foi o desconto? Deixa eu explicar, doutor. Veja só. No mês de maio, o Banco Bradesco, ele colocou de volta valores na conta de alguns servidores que têm empréstimo consignado com o Bradesco. Está escutando, doutor? Aí alguns tinham dinheiro lá, e aí o banco comeu, né? Pegou e ficou negativado. Ficou lá em vermelho. E aí já procuramos o banco. Isso aconteceu comigo hoje, Vanessa. Tenha calma, não é com todo mundo, não. Comigo também aconteceu hoje. Ele depositou um valor, vamos dizer, por engano, foi isso? A pessoa usou e aí ele descontou o valor e aí a pessoa acabou ficando no vermelho, é isso? Não, isso, assim, é porque a Caixa Econômica, ela fez com algumas pessoas o estorno da parcela do consignado durante 3 meses, por causa dessa questão de pandemia. Aí
Bradesco, ele fez uns estornos para a conta de várias pessoas, e aí a pessoa viu o dinheiro lá e pô, gastou, algumas, né? E outras não. Outras, o dinheiro, quando entrou em forma de débito, aí descontou o dinheiro de pessoas que tinha lá. E aí o banco disse que foi a parcela do consignado que deixaram de pagar. E algumas pessoas mostraram o contra-cheque que já tinha pago essa parcela. Mas aí continuou ainda no vermelho. Então, como se proceder essa situação? Ação. Justiça. Aí, para a ação judicial, é pegar os contra-cheques, pegar o Agora, veja só. Se a pessoa ficar no vermelho, se garantir 100% numa ação, veja, pelo que eu entendi, eu acho que o direito é plausível. Doutor Bernardo, mas se você... Doutor Bernardo, tá o senhor está me ouvindo? Estou ouvindo, sim. Deixa eu lhe explicar uma coisa, porque no meu caso, eu não é por Goiânia, mas por outro município. O Bradesco está fazendo isso com diversos consignados. Consignado no Bradesco, ele não está de maneira nenhuma sendo negociado, ele está sendo normal. O que é que acontece? Quando entra, ele está dizendo que em alguns meses você não pagou. Então, no meu caso, eu apresentei para o Bradesco, como diversos colegas, e mostramos que realmente tínhamos pago. O mês passado, ele fez isso e depois de 15 dias me devolveram. Esse mês fez a mesma coisa. Então ele está fazendo... Então ele está fazendo desconto, então está havendo desconto na folha e não está sendo repassado, é isso que está acontecendo? Não, a folha está repassando. O problema é que o Bradesco está dizendo que está atrasando tudo. Na verdade, ele recebe e depois recebe de novo da gente, retira da nossa conta, e depois de 10, 15 dias, quando você reclama, aí ele pega e devolve. É isso que ele está fazendo. Não, Luiz, algumas... Eu estou vendo que são duas situações diferentes aí. Doutor, É uma situação que ele devolve e outra situação que a pessoa fica no vermelho. Então, como proceder nessa situação? Veja, o ideal é para, assim, pelo que vocês estão explicando aí, eu acredito que está havendo um erro do banco, de ele estar acreditando e depois tirando o valor. Para a gente ter certeza disso, a gente vai ter que olhar os contra-cheques e o contrato consignado, para ver o que foi que motivou esse depósito e depois esse desconto. E o direito, a princípio, parece ser bom, mas o que eu recomendo é que ninguém coloque todas as suas fichas numa ação, não. E, enquanto isso, fique no vermelho. Por quê? Juros de cheque especial, que é quando você está negativo no banco, é altíssimo. Então, uma dívida que hoje pode ser de R$200 vai chegar a mais de 1.000 se você esquecer isso e esperar uma decisão judicial. Então, o que eu faria era envidaria algum esforço para não ficar negativado, enquanto a gente vai discutir isso. Porque isso aí pode trazer um prejuízo maior do que está acontecendo agora. Mas a gente teria que ver a documentação para saber exatamente que medida adotar. Ok, doutor, muito obrigado. Eu quero saber se Deoclésia, se outros aqui que estão aqui conosco participando têm alguma pergunta. Deoclésia, você tem alguma pergunta? Gostaria de perguntar algo? Nadir? Se quiserem, vocês abram o microfone. Eu sei que George está na fila, mas antes disso eu queria saber se vocês têm alguma pergunta. Vérica, você tem alguma pergunta? Se tiver, e mesmo não querendo falar, pode fazer ela diretamente no chat, ou se não, abre o microfone e pode perguntar direto. Ok, então, Giorgio, abre o microfone e faça a pergunta. Não é nenhuma pergunta, é só para lembrar que próxima quinta-feira, dia 11, é dia do Corpus Christi. Mas mesmo assim, já estaremos em casa, Giorgio. Estamos todos em casa.
Vamos acompanhar o Corpus Christi, quem for católico, pela internet, e aqueles que não forem continuarão com suas orações ao Senhor Jesus por todas essas dificuldades. E, no final de contas, à tarde, temos a live, sim, do Fundeb. Alguém tem alguma pergunta aí para nós? Se tiver, abra o microfone e pergunte. Deoclésia, gostaria de saber sobre os quinquênios. Quem poderia responder sobre os quinquênios, por favor, de maneira geral? Rapaz, eu vou fazer uma sugestão aqui, porque, como a gente já falou algumas vezes aqui, para a gente analisar a situação individualizada de cada um, fica complicado. E como a gente também não está tendo o plantão por estar impedido disso, eu acho que a gente poderia provocar a discussão aí se os servidores gostariam que a gente retomasse os plantões à distância. Por esses vários aplicativos que tem aí de conversa, a gente pode voltar a se comunicar, porque apesar de a gente estar em casa, os problemas não param, né, de surgir. E a gente não pode fechar os olhos para o que está acontecendo no dia a dia de cada um. Então, assim, acho que talvez seja uma boa ideia a gente retomar os plantões virtuais, né? Obrigado, doutor. Muito bom, muito bom. Né? Bem, a gente vai planejar essa ação, doutor Bernardo, a cada 15 dias, e a gente vai sentar com os dois escritórios para ficar naquela mesma planejamento a cada 15 dias e a gente pensar como vai ser esse formato aqui. Ok. Então, Messias, passo para você fazer as considerações finais, por favor. Nada, eu só tenho a agradecer aos advogados, a doutor Romualdo, a doutor Adriano, doutor Bernardo, pela atenção, né? Porque você ter uma banca de todinha presa na farmácia central. Então, dá para desligar. É complicado você ter um rol de ações muito forte, né? Porque tudo na prefeitura é resolvido através de ação judicial. Nós temos aí cerca de quase 20 ações judiciais ainda para ajuizar, né, de coisas, para vocês terem uma ideia, de situações pendentes. E é complicado o levantamento de informações, é complicado todo. E as pessoas acham que, às vezes, só o fato de colocar é porque vai receber no outro dia. E não é assim, né? Existe um trâmite. Mas, assim, nós temos uma equipe competente, uma equipe solidária, não é, que ajuiza, coloca na justiça aquelas causas, e nós estamos sendo vitoriosos em praticamente todas as ações que a gente está colocando, que a gente está enfrentando contra a prefeitura. E eu digo a vocês, lá no site tem uma matériazinha que a gente publicou, né, e também publicou aqui no Zap. O sindicato, segundo nossos cálculos, já devolveu mais de R$1 milhão para os seus sócios de ações judiciais, em valores brutos de ações judiciais. Não é brincadeira, não. E se tudo der certo até o final do ano, segundo os nossos cálculos, vamos chegar a quase R$2 milhões em ações, de ações em valores que serão devolvidos aos servidores, entendeu? E isso é um trabalho muito forte, encabeçado pelos nossos advogados. Então, eu agradeço a eles de público, né? Também pela colaboração da diretoria, né? Que a diretoria nos ajuda muito para que esses trabalhos lá, né, sejam feitos o mais rapidamente possível. Nós temos o diretor, né, Sérgio, que é um cara fora de série, que nos ajuda, né, em todos os levantamentos, em todas as situações, para que esses processos sejam o mais sérios possível. Ele fica muito preocupado quando tem uma ação que a gente não consegue ter a agilidade necessária, né? Porque já demora assim, a gente já tem um prazo, já é meio demorado, na perspectiva nossa, né? Que a gente quer receber logo. E se a gente demora mais ainda em
e fazer o levantamento da documentação necessária, vai aumentar ainda mais o tempo que o sócio vai ser beneficiado. Então, nós só temos a agradecer, né, e a todos vocês. E principalmente principalmente aos nossos sócios, né? Porque vocês é que dão força pra gente, porque confiam no nosso trabalho. Um beijão, um abraço a todos vocês, né? Principalmente aposentada de Messias, né? Na brincadeira, né? Porque eu tenho cerca de mais de 25 anos de trabalho em prefeitura e conheço praticamente cada um pelo nome, né? Porque nós sabemos o que a gente já passou nessa prefeitura, né? Tem uma pessoa como Deoclésio, tem uma pessoa como Nadir, né? Vérica, por exemplo. Para a gente isso é feroz, viu? Feroz aqui, tá bravo porque vim com visita aqui. Aí, um abraço a todos, viu? Essa é a minha palavra. Obrigado, Messias. Eu passo a palavra para a doutora Adriane para as suas considerações finais. Doutora Adriane. A senhora pode abrir seu microfone, doutora? Uma vez eu cometo o mesmo erro. Tranquilo. Eu quero agradecer pela reunião de hoje, com a participação especial de Luca no final. Espero que a gente tenha atendido o objetivo dessa reunião, que é esclarecer algumas dúvidas. E nos casos específicos, como já pontuou o doutor Bernardo, escrever, repassar para a diretoria e a gente achar uma forma de falar a posição de cada processo, de cada pessoa individualizada. Então, no mais, eu quero desejar uma boa noite e vamos esperar que a gente possa voltar à normalidade e atender pessoalmente nossos associados, que eu estou com muita saudade de toda quarta-feira não, né? Em 15 dias ir para Goiânia e falar diretamente e dar boas notícias para os associados. Vamos esperar que essa pandemia passe aí. Um beijão para todos. Beijo. Tchau, tchau. Obrigado. Se cuide. Beijo no guri aí. Um abraço. Doutor Romualdo, a palavra está com o senhor. Pode abrir o microfone. Bem, eu queria agradecer a participação de todos, tá? Como o doutor Adriane falou, espero que o objetivo tenha sido alcançado, tá? Estamos abertos a tirar todas as dúvidas que os associados tiverem, tá? Eles podem entrar em contato com a diretoria do sindicato ou com o sindicato vai encaminhar para a gente todas as dúvidas, todos os questionamentos. A gente, dentro da medida do possível, vai respondendo, tá? Vai avaliando caso a caso e vai tentando passar a melhor informação possível, tá? Principalmente as notícias boas, tá? Que eu acho que é isso que todo mundo quer. E realmente lembrar que a saudade é muito grande de todos, certo? Poder estar junto, poder conversar, poder abraçar, certo? Isso realmente está fazendo muita falta a todos nós. E deixar minha boa noite para todos e aguardar as futuras reuniões que vamos ter. Obrigado, tá? Obrigado ao senhor, doutor. Tenha uma boa noite. Doutor Bernardo, senhor, considerações finais. Eu quero aproveitar a palavra dos meus colegas aí e agradecer profundamente o convite recebido para participar dessa live hoje. Eu estou vendo aqui que tem várias pessoas que não se pronunciaram, mas eu estou observando que estão aqui. Silvinha, Carminha falou, mas pessoas que a gente costuma ter o contato todo dia ali, sem querer desmerecer ninguém, tá, pessoal? Mas pessoas que a gente fala ali toda quarta-feira, quando está no plantão, costuma ver, e realmente estamos impedidos de manter esse contato mais próximo. Então, vamos tentar amenizar essa distância e retomar esses encontros
pelo menos de forma virtual. Então, agradeço mais uma vez pelo convite, foi uma excelente oportunidade de nos reencontrarmos e vamos continuar a luta. Um abraço a todos e boa noite. Obrigado, doutor. Tenha uma boa noite também. Vanessa, abra seu microfone, as palavras finais estão com você para a gente se despedir. A gente só tem que agradecer. Vanessa, por gentileza, só um adendo para terminar. Só um adendo, que é um fato político que a gente tem que destacar aqui também, para todos os aposentados, para todos da diretoria que estão. O sindicato, né, por orientação a esses advogados brilhantes, mas nós nos fizemos presente na discussão do orçamento do município, nós chamamos a atenção que o dinheiro previsto orçamentário não daria para pagar administrativamente os requerimentos que estavam sendo feitos pelos aposentados do seu direito trabalhista. Nós mandamos uma proposta, o prefeito, em resposta a essa proposta, disse que já tinha dinheiro suficiente já previsto para esse pagamento, mas das ações trabalhistas e não administrativamente, e agora eu fico sabendo que ele vai pedir uma suplementação para liquidar alguns pagamentos que administrativamente poderia ser feito. Eu gostaria de frisar que o sindicato sempre está participando da luta de todos os aposentados, em todos os níveis de esfera, sem em nenhum momento descuidar da sua base, que é o que nós sempre somos, professores, e não importa que agora nós estejamos na inativa, porque somos ativos na luta. Muito obrigada a todos e boa noite. Era essa a fala. Obrigado, Carminha. Praticamente nossa representante não temos a secretaria, mas ela que representa realmente todos os aposentados e pensionistas. Muito obrigado. Vanessa, a palavra está com você. Vamos lá? Vamos, só queremos agradecer a todos, né? A todos os aposentados e pensionistas. Alguns tiveram dificuldade de não conseguir entrar, que falaram aqui no grupo. Sentiram-se muito, mas aí a gente vai continuar com esse contato, uma boa sugestão que o doutor Bernardo deu, e aí a gente vai conversar com os escritórios para a gente planejar como será. E agradecer a nossa diretoria, né, sempre presente na luta, agradecer aos advogados, né, o escritório doutor de Brutos e Regi, que é doutor Bernardo, não esquecendo de doutor Roberto e doutor Edson, que também sempre está presente nos atendimentos, nas ações. E aí Vai ser pai, ele. Doutor Edson? Vai ser pai. Eita, e a gente, o povo está tudo aproveitando essa quarentena, hein? Tá todo mundo em casa direto, aí não dá tempo. Eu transmito meus parabéns a ele. E diga que durma agora, porque depois ele não vai conseguir dormir mais, não. Ei, doutor Bernardo, o senhor está de casa nova, viu? Então, por gentileza, é meu vizinho praticamente aqui. Então, está na hora de fazer bebê. Então, agradecer aí ao escritório de Carvalho e Costa, que é doutor Romualdo e doutor Adriano, e agradecer a cada um, né, que pôde nesse pequeno momento da nossa noite contribuir para que essa reunião pudesse acontecer. E o Simprong está aqui para servir a todos e a todas, né, para nunca nenhum direito a menos. Demora, minha gente, quando vai para a justiça, mas no tempo da justiça ela age e as coisas acontecem e o dinheiro chega na hora quando a gente menos espera. Então, parabéns a todos e a todas. E aí passo a palavra para o Luiz. Gessé, por gentileza, a Etienne tentou entrar aqui com alguma apresentação. Aí, no caso, tenta dar uma olhadinha. Foi sem querer, eu acho, que ela apertou o botão aí. Tanto Gessé quanto João, por gentileza. Bem, quero agradecer a presença de cada um de vocês. Quero também, em nome do sindicato, agradecer a toda a diretoria. Quero também agradecer ao escritório Carvalho e Costa, com a doutora Adriane e doutor Romualdo. Quero agradecer o escritório Bruto e Regis,
com o doutor Bernardo e doutor Roberto, que vai ser papai, que coisa boa, né? Não, Luiz, doutor Edson, doutor Edson. Doutor Edson, é verdade, perdão, fugiu. Doutor Roberto já doutor tem Roberto dois. Já tem menino demais, tá bom, perdão. E quero dizer para vocês que quando for semana que vem, essa semana demos toda atenção aos nossos aposentados e pensionistas. Semana que vem estaremos com o nosso querido amigo, professor, quem é, Vanesca? Paulo Rubens Santiago. Paulo Rubens Santiago. Ele é um especialista, foi ele que criou, ele que trabalhou, foi relator, né, de todo o Plano Nacional de Educação, né, o Fundeb, tudo. Então, ele vai conversar com a gente sobre o Fundeb. Próxima quinta-feira, dia 11, às 15 horas da tarde. Ô, Luiz. Oi. Luiz, antes que o doutor Bernardo vá embora, doutor, diga a dona Elza que eu estou com muita saudade, viu? Um abraço aí para ela. Eu estou aqui com ela, que eu vim hoje para aqui, para Tabatinga. Estou aqui Dona Goiânia, Elza. afinal. Eita, Ela tá mandando um abraço para vocês também. Um abraço, Dona Elza. Um abraço mesmo. Saudades. Ela é guerreira do Covid. Teve corona sem sentir nada, já está livre. Amém, glória a Deus. Amém mesmo. Deus abençoe. Mais uma. Gente, Deus abençoe a cada um de nós. Realmente, fiquem em casa. Quem já teve sabe como que é, muito complicado. Tem muitos nossos amigos, muitos colegas que estão, mas que com fé em Deus vão sair dessa, e alguns que o Senhor chamou porque era a vontade dele. Então, que Deus nos abençoe. Vocês, senhores aposentados e pensionistas, Deus abençoe cada um de vocês. Se cuidem, fiquem em casa. O que precisar de nós, chame pelo Zap que a gente conversa com vocês. Obrigado, nossos queridos amigos, advogados, porque são amigos mesmo, principalmente por terem nos atendido. Obrigado, nossos queridos amigos e irmãos diretores. Deus abençoe a cada um de nós. Boa noite. Vão com Deus. Fique com Deus. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite.